Já tô de volta com a edição Manhã, agora falando de cuidado e saúde para você e sua família. Com os dias mais frios, é comum que a gente procure aquecer os nossos ambientes, né, com equipamentos elétricos ou até mesmo chama natural. E isso requer muita atenção, porque nessa época do ano, no caso do inverno especialmente, o risco de queimaduras aumenta 40%, é bastante, gente. Sobre os cuidados que a gente deve ter para evitar acidentes e como cuidar das queimaduras, caso venha acontecer, eu converso com a cirurgiã plástica Suzy Vieira. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda de volta à edição Manhã. Obrigada, bom dia, agradeço o convite. Doutora, a gente está falando essa questão das queimaduras, especialmente nessa época, a gente também tem as festividades, né, de junho, julho. A gente pode falar que a falta de atenção e negligência também podem explicar o aumento das queimaduras nessa época do ano? Assim, sem dúvida, as queimaduras são acidentes que podem ser muito graves e muitas vezes a pessoa nem se dá conta que aquilo poderia acontecer. Então, elas podem acontecer em ambiente doméstico, desde no acendimento de um fogão, onde haja um vazamento, ou até em casos mais banais, como, por exemplo, numa fritura, um cozimento de alimentos, em brincadeiras, né, que é o caso dos fogos. Infelizmente, nessa época do ano, aumenta muito a incidência, também em decorrência desses festejos, que as pessoas insistem em utilizar fogos, às vezes até crianças. Então, realmente, são acidentes que a gente tem que ficar muito atento. Pode acontecer em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Doutora, você lembrou bem, inclusive, quando você cita a questão dos cuidados até ali no momento de fazer algum alimento, de frituras. Nós tivemos um caso recente aqui na nossa região de uma mulher que acabou morrendo, inclusive, né? Foi fritar um ovo, aconteceu um acidente ali, ela acabou realmente não resistindo. São cuidados simples que a gente precisa ter, inclusive nesse momento ali doméstico? Sim, esse caso em específico é um caso que realmente foi um grande transtorno, porque ela não foi o ovo, o respingo do ovo ou do óleo em si que causou a queimadura tão grave. É que aquilo tudo entrou em combustão e o fogo em si, que é uma das queimaduras mais graves, atingiu a paciente, a pessoa. Normalmente queima a roupa e aquela roupa também em combustão acaba atingindo áreas maiores. Então, é uma coisa muito rápida e que demanda uma atitude também igualmente rápida. Então, na maioria das vezes, quando há combustão na roupa, o acidente se torna muito maior porque acomete uma extensão maior do corpo. Foi E uma aí se grande chama. Uma grande fatalidade, na verdade, né, doutora? E a gente também já falou aqui, citou a questão dos fogos de artifício e fogueiras. Às vezes não tem o fogo, mas tem a fogueira ali por conta das festividades, do friozinho. Quais são os cuidados, especialmente com as crianças, né? O que a gente deve fazer para evitar o risco aí de queimaduras? Uma coisa que eu destaco em acidente com fogos é que muitas vezes quem se acidenta não é quem está soltando os fogos. Muitas vezes é uma pessoa que está do lado, que está na frente. Já vi acidente que os fogos dispararam e pegaram uma senhora porque ela estava de meia de nylon e pegou fogo na meia. Então, primeiro cuidado, isso não é brincadeira, né? Fogo não é brincadeira, fogo é um perigo se não bem utilizado. Segundo, ainda se você está num ambiente que está sendo utilizado, se afaste, vá para um lugar aberto, que as piores queimaduras também acontecem em ambientes fechados, porque além do dano pelo fogo à pele, às estruturas do corpo, existe a aspiração da fumaça, que é muito danosa, especialmente em ambientes fechados, e na fatalidade de haver um acidente, ir para um lugar aberto, tirar a roupa que está em combustão, fazer compressa fria e não passar nenhum produto desconhecido ou essas receitas caseiras que muitas Já vezes ia lhe até pioram. perguntar exatamente isso, porque sempre tem a receitinha, sobra para a vovó, né? Aquela receitinha de família, e queimei, vou passar café. Já ouvi passar café, margarina, pasta de dente. Já usei pasta de dente, eu confesso. Jamais, doutora. Jamais. Essa moda, infelizmente, não passa. Sempre tem alguém para dar receita caseira. Ela não é eficaz. Muito pelo contrário, pode até piorar. Por quê? Pode ser um corpo estranho que venha contaminado e vai levar a bactéria ou fungo para ali. Pode ser algum produto que penetre na pele que está exposta e faça um efeito contrário ou até cause uma alergia. E além da dificuldade de depois limpar, às vezes as pessoas chegam no hospital, entendo que é um desespero, uma medida imediata,
com tanta coisa em cima da queimadura que a dificuldade maior é até de limpar para entender o que é a queimadura, o que houve e assim poder tratar. Então, de imediato, compressa gelada, eu peço que não ponha o gelo em si, porque o gelo também queima, né? Então, numa pele sensível, gelo pode queimar. Então, a gente sempre põe uma proteção, uma toalha úmida com água gelada, soro gelado, e limpar, dependendo da magnitude da queimadura, levar para um serviço médico. Perfeito, doutora. E em que situação é recomendada a reparação da área queimada? Eu sei que a senhora é médica, é cirurgiã plástica. Em que situação você fala assim, Juliana, nesse caso é necessário? E como isso funciona? Inicialmente, para aquele cuidado inicial, existem algumas áreas que são nobres. A face, a região genital ou queimaduras que acometem uma área grande do corpo, né? Em criança, a região da cabeça, uma área grande do tronco. Procure o serviço médico. Se não houver necessidade de internar ou de fazer um tratamento maior, vai ser bem orientado. Agora, no futuro, algumas queimaduras deixam sequelas, né? Que precisam ser reparadas. Retrações de pele, tem gente que perde a movimentação do pescoço, o dedo cicatriza errado, então acaba perdendo a mobilidade. Aí sim, nesses casos, a gente faz uma reparação futura. Mas numa fase inicial, o primordial é tirar a pessoa daquela fase, porque às vezes o dano menor é o que está acontecendo na pele. Existe um dano muito maior à respiração, à inalação de gases, e mesmo quando a queimadura é de grande magnitude, né, a gente considera a queimadura em 3 graus. Primeiro grau é aquela que fica só vermelha, aquela queimadura de sol, uma queimadura leve numa panela, uma coisa, que sem maiores repercussões. Ela dói, ela incomoda, mas ela não traz maiores repercussões. Segundo grau já passa a ter bolhas, aquelas bolhas que são tão comuns. E no terceiro grau, a queimadura realmente corrói o tecido e a perda de tecido. Quanto mais profunda a queimadura, mais grave é e maiores são as repercussões. Perfeito, doutor. Ou seja, o ideal sempre mesmo é a prevenção. Muito obrigada pelas suas orientações, para nos deixar ainda mais em alerta em relação a todos esses perigos, né, que a gente acaba tendo dentro de casa mesmo. Muito obrigada, viu, A doutora? prevenção, incluindo o afastamento de líquidos que podem ser inflamáveis, não deixar ao alcance de criança, não brincar com fogo, fogo não é brincadeira. Tudo isso como prevenção é o primeiro passo. Perfeito, doutora. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Ótimo dia. Igualmente, foi um prazer.